Olha nós aqui outra vez. Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Você que já conhece o canal, que bom tê-lo aqui novamente. E você que é a primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que é a primeira vez, já se inscreva no canal. Não esquece. Estamos chegando a quase 3 mil inscritos. Se eu não me engano, hoje eu olhei, estava 2.900 e uns quebrados. Então fortalece aí, pra gente bater os 3 mil, os 3K, né? Vou falar igual o youtuber. 3K. Os 3K, tá? E deixa o like, já deixa o like, porque no final do vídeo vai entrar outro vídeo, você vai acabar esquecendo. Deixa o like para fortalecer, para o YouTube entender que é um conteúdo relevante e possa distribuir para mais pessoas, tá certo? Ative as notificações. Muito importante, porque toda quarta-feira a gente posta o vídeo. Tem vídeo novo. E aí você vai receber a notificação que o vídeo saiu. Fora os shorts e os cortes e etc, etc, etc. Tá certo? Tem mais alguma coisa de negócio de YouTube pra falar? Não, no YouTube não. De YouTube não tem não, né? Não, só Tá os certo. recadinhos. Agora os recadinhos. A jarra não. O recipiente com água. Não se esqueça do recipiente com água perto da onde você, ou quando você for fazer o evangelho no lar, ou perto da onde você estiver assistindo esse vídeo. Para a espiritualidade fluidificá-la e você fazer bom uso dela durante a semana. Não precisa ser um recipiente grande. Você pode ser num copo e aí você vai adicionando em outros recipientes. Essa água, a espiritualidade, ela propaga. Então, com um pouquinho você consegue fazer vários litros de água, tá certo? Se você quiser também ser meio maluco e jogar na caixa d'água para tomar um banho de água fluidificada, fica à vontade também. A espiritualidade não vai achar ruim, tá certo? E o negócio do papel lá, como que é? Isso, pegue um pedacinho de papel, um pedacinho qualquer, um pedacinho de folha de caderno, tá? Se você quiser deixar aí as suas orações, as suas boas vibrações para algum ente seu que já esteja desencarnado, escreva nesse pedacinho de papel o nome dele e a data do desencarne, tá certo? E se ele for encarnado, coloque o nome do seu ente querido e o endereço dele. Se ele estiver em algum hospital, é importante você colocar o endereço do hospital em que ele está, que assim a espiritualidade comparece até lá, mandando boas energias, boas vibrações e auxiliando, né, na cura da doença, tá certo? E para somar com isso, precisa da sua oração, dos seus pensamentos positivos, para que, em conjunto com a espiritualidade, possa fazer bem ou para o ser que está encarnado, ou para também o ser que está desencarnado e ainda precisando de ajuda. Porque como a gente sempre diz aqui, né? A fé é que move montanhas. É isso. Tá certo? Vamos para o Evangelho? Vamos para o Evangelho. Então vamos para o Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, acalmando nossa mente, tranquilizando nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que aqui se encontra preparar o ambiente, para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da palavra do Senhor. Palavra essa que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim serenos, vamos agradecendo a Deus nosso Pai e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estar novamente em nossa casa, reunidos para estudar sua palavra. E pedir, Pai, fale conosco, mas não só aquilo que vai nos agradar ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir, e que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças, e que possa nos usar como canal de bênção em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. E se tiver aqui, ou aí, algum irmãozinho esteja perdido e procurando respostas, que se permita ser ajudado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Para dar início ao nosso evangelho, como de costume,
livrinho Sinal Verde, aberto aleatoriamente, e vamos ver o que a espiritualidade tem para nos falar. Novamente vamos mexer bastante, né? Porque, como eu falei, é um livrinho já velho, antigo. Já foi muito lido e às vezes as páginas ficam marcadas, tá certo? Então, bora lá. Sugestões no caminho. Lamentar-se por quê? Aprender sempre, sim. Cada criatura colherá da vida não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. Não se engane com falsas apreciações acerca de justiça, porque o tempo é o juiz de todos. Recorde, tudo recebemos de Deus, que nos transforma ou retira isso ou aquilo, segundo as nossas necessidades. A humildade é um anjo mudo. Tanto menos você necessite, mais terá. Amanhã será sem dúvida um belo dia, mas para trabalhar e servir, renovar e aprender, hoje é o melhor. Não se iluda com a suposta felicidade daqueles que abandonam os próprios deveres, de vez que transitoriamente buscam fugir de si próprios, como quem se embriaga para debalde esquecer. O tempo é ouro, mas o serviço é luz. Só existe um mal a temer, aquele que ainda exista entre nós. Não parar na edificação do bem, nem parar colher os louros do espetáculo, nem para contar as pedras no caminho. A tarefa parece fracassar? Siga adiante, trabalhando, que muitas vezes é necessário sofrer, a fim de que Deus nos atenda à renovação. De novo, não vou falar que é coincidência, porque não existe coincidência. Vocês vão ver que também está muito relacionado ao tema do Evangelho de hoje. E o tema do Evangelho, né, de hoje, ele está no capítulo 20, tá? Nós vamos ler o item 4, porém o item 4 ele é um pouquinho extenso, então a gente deu aquela resumida. Assim que você tiver a oportunidade, tiver um tempo livre, seria interessante e importante você pegar e dar uma lida no no item inteirinho, tá bom? E só um cortezinho rapidinho. O vídeo passado eu falei lá que não é desculpa você falar que não tem como ler, porque na internet tem. Eu vou colocar aí na parte de descrição do vídeo aí, eu vou colocar o link do aplicativo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, não é mais desculpa, tá? Assim que você tiver uma oportunidade, dê uma lida, que é importante também, que assim você tira as suas conclusões, faz as suas reflexões também, que às vezes pode ser um pouquinho diferente do que as nossas interpretações. Com certeza. Tá certo? Então o título, né, da leitura de hoje do Evangelho é Missão dos Espíritas. Não percebeis, desde já a formação da tempestade, que deve arrebatar o velho mundo e reduzir ao nada a soma das perversidades terrenas? Louvai ao Senhor, vós que colocastes vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores ides pregar e ensinar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, à medida que cumpram bem ou mal as suas missões e tenham suportado suas provas terrenas. Verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar, em favor da sua divulgação, hábitos, trabalhos, ocupações fúteis. Ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. Certamente falareis com pessoas que não quererão ouvir a palavra de Deus, pois ela recomenda a renúncia constante. Palavras perdidas? Talvez. Mas o que importa? É preciso pregar com vosso suor o terreno que deveis semear, pois ele apenas frutificará e produzirá sob os constantes esforços da enxada e do arado evangélicos. Ide e pregais. Homens simples e ignorantes,
vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai às populações atentas. Recolherão com alegria vossas palavras de consolação, fraternidade, esperança e paz. Marchai, pois adiante, legião majestosa pela vossa fé. Os grandes batalhões dos incrédulos se desmancharão perante vós, como as névoas da manhã aos primeiros raios do sol matinal. A fé é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus. Porém, mais pesadas que as maiores montanhas são as jazidas da impureza e de todos os vícios que dela derivam no coração humano. Partir com coragem para remover essas montanhas de maldades, das quais as gerações futuras ouvirão referências apenas como lenda, tal como vos conheceis muito vagamente os tempos que antecederam a civilização pagã. Se entre os chamados para o espiritismo muitos se desviaram, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Podeis reconhecê-los pelo ensino e prática dos princípios verdadeiros da caridade, da consolação que distribuem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua renúncia e pela dedicação ao próximo. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazer a sua vaidade e a sua ambição, esses serão destruídos. Quando você fala missão dos espíritas, o que já se imagina, né? Uma coisa difícil, uma coisa que vai dar trabalho, uma coisa que às vezes você pode imaginar que está longe do seu alcance, mas não, tem Já nada. causa um pouquinho de medo, Medo. Né? Uma missão. Não tem nada de extraordinário, nada. Você vai ver. A missão do espírita é você ser um homem de bem para poder praticar o bem. Essa é a missão. Acabou, né? Ficamos por aqui. É isso. É exatamente isso. Resumindo, é isso. Você ser um homem de bem e fazer a prática do bem. O bom é que a gente já tem um guia. A gente já tem um manual. Um espelho. Um espelho a ser seguido. Né? A Kardec, quando estava desenvolvendo o livro dos Espíritos, que fez, quem já conhece, são perguntas e respostas feitas para inúmeros espíritos, né? E depois confrontava as respostas. Não foi com essas palavras, tá bom, pessoal? Mas ele perguntou aos espíritos para Deus quem é o modelo que o homem encarnado tem que seguir. A resposta foi 2 palavras: vide Jesus. Então basta seguir o modelo de Jesus, o amor que Jesus emanava, empatia que Jesus tinha para com todos, a caridade que era natural dele. Que mais? Tem um monte de coisa. Então basta a gente seguir, basta a gente exercitar isso. Isso aí começa desde pequeno. Já vou dar um exemplo já que acontece. Coloca uma criança de 4, 5 anos, pequena. Aí tá chovendo. Aí do lado de fora tá o cachorrinho. O cachorrinho tá tomando chuva. A criança vira pro pai e fala: papai, o cachorrinho tá lá fora, coloca ele pra dentro. O pai fala assim: não precisa, ele tá acostumado. Entenda que essa atitude da criança em se preocupar com o cachorrinho na chuva, ela se colocou no lugar do cachorro. 4, 5 anos. Ela tá tendo a percepção que o cachorro tá passando frio, que ele tá molhado. Ele pode estar assustado. E aí
nessa fração de segundos, o pai e a mãe, que às vezes não tem entendimento, não dá para se criticar, atrapalhou a evolução daquele ser ali. Ali era o momento que do pai, mesmo não concordando tudo, mas pegar o cachorrinho, que perdesse 15 minutos ali, dava uma secada no cachorrinho, deixasse um pouquinho dentro de casa ou colocasse numa área coberta, ali a criança já entendeu que era empatia. Então, durante a nossa vida, durante o nosso processo evolutivo, enquanto encarnado, a gente vai ter inúmeras, mas inúmeras chances de praticar aquilo que Jesus serviu de modelo, aquilo que Jesus serviu de inspiração para se tornarmos um homem de bem e praticar o bem, o qual é a missão dos espíritas. Eu acho que quando entra missão, é que nem a gente falou assim, a palavra às vezes missão, ela tem um fardo pesado, né? A gente acha que é uma coisa assim muito grandiosa. E aí quando a gente fala missão dos espíritas, pode dar um ar de que é como se a gente tivesse que trazer todas as pessoas para o espiritismo, impor o espiritismo para os demais. E na verdade, a gente não deve impor nada a ninguém, né? Porque cada um está no seu momento, cada um está numa sintonia. Eu estou numa sintonia, ele está em outra sintonia, eu acredito em algo, ele acredita em outra coisa. E a partir do momento que eu tentar impor, eu não vou estar tendo a missão do espírita, eu vou estar impondo a minha vontade. E aí, neste de impor a minha vontade, eu posso começar a criar conflitos que não tem necessidade. Você já vai estar indo contra o manual, né? Você vai estar indo contra o manual. O que seria a missão do espírita? Seria essas práticas, né, que Jesus sempre passou pra gente. As práticas da caridade, a prática de ajudar o próximo. Você ver um amigo, um parente próximo ou alguém, né, do seu convívio ali, do seu dia a dia, mas às vezes você pode nem ter tanta proximidade assim, mas necessitando de uma palavra, necessitando às vezes de um apoio. É nesses momentos que a gente vai estar praticando a missão do espírita, não é verdade? E aí, às vezes você pode falar uma palavra, a pessoa pode de repente entender de outra maneira, achar que você não está querendo ajudar ou está querendo saber da vida dela. Que aí entra aquela lá, algumas palavras vão ser em vão? Talvez. Algumas, eu acho que muitas. Para algumas pessoas, para muitas pessoas, serão em vão. Às vezes elas vão achar que você está querendo se aparecer, que você está querendo saber da vida dela. Mas não importa. O que importa é o que você está sentindo, é o que você está querendo passar, é o que está dentro de você. É se você realmente está colocando a caridade em prática, se você está colocando o dom de ajudar ao próximo em prática, sem nada querer em troca, né? Sem satisfazer o seu ego. Ah, eu vou ajudar ele porque eu sou a Madre Teresa de Calcutá e eu quero comprar o meu terreninho lá no céu. Não, aí você não está fazendo a missão do espírita. Você está fazendo algo para se promover. E não é essa a missão que é colocada aqui. E é aí onde aparecerão os verdadeiros espíritas. É a partir daí que a gente vai começar a perceber quem realmente está colocando a sua missão espírita em prática, daquele que quer apenas se vangloriar, se sobressair, se amostrar, né? Tirar alguma vantagem, tirar algum proveito de determinadas situações. Porque aí é uma situação falsa, não é algo verdadeiro, não é algo que vem de dentro de você. E aí não é a sua verdadeira missão. Então muitas vão ser as palavras que você vai dizer e muitas vão ser as pessoas que não vão acreditar na sua boa vontade. Muitas. Por quê? Porque o mundo hoje em dia, ele é tomado por uma desconfiança.
Por quê? Porque a gente vive numa sociedade onde existem pessoas más, onde existem energias ruins, onde existe a inveja, espíritos menos evoluídos. Então, faz parte das outras pessoas também ficarem com o pezinho atrás. Mas por isso você vai desistir da sua missão? Não. Uma hora você vai falar algo que vai tocar o coração de alguém. E essa pessoa vai sentir que aquilo que você falou, aquele gesto que você teve para com ela, é verdadeiro. Nem tudo vai ser em vão. Não é verdade? Assim como Jesus Cristo. Quanta caridade Jesus Cristo praticou, quanto bem ao próximo ele praticou, e mesmo assim ele foi julgado por muitos. Em alguns momentos ele foi tratado como louco. Porque ele chegou e falava que tem que amar a todos. E aí quem ouvia aquilo falou assim, peraí, como amar a todos? Né? Como você vai amar aquele cunhado encrenca? Como você vai amar a sogra para alguns? Aquele seu colega do trabalho que é uma peste. Como você vai amar a todos? É difícil. E aí, já puxando o que a Vânia falou, e às vezes nem com palavras, é com atitude que você vai mudar. Porque assim, o que vai acontecer? Você começa a praticar o bem, para ser um homem de bem. E aí você começa a mudar. Isso aí, com certeza vai acontecer. As outras pessoas vão reparar na sua mudança. No primeiro momento vai vir a crítica, pode ter certeza. Vai vir a crítica, vai vir julgamento. Fique tranquilo. Mas, hora que passar isso aí, as pessoas vão querer saber o que está acontecendo. A hora que elas verem o bem que o Espiritismo está fazendo em você, do entendimento do Evangelho está fazendo em você, elas vão querer ter esse sentimento. E aí, como um fósforo que você acende no meio da mata escura, vai ter aquele pontinho lá no fundo que todo mundo vai ver. Você vai servir de farol para inúmeras pessoas e não precisou falar nada, apenas com seus gestos, com as suas ações, e aí você vai estar de forma, vamos dizer assim, oculta, fazendo a sua missão, propagando o Espiritismo, propagando a palavra, para que outras pessoas também tenham entendimento, para que outras pessoas também possam evoluir e não ficar empatada nessa reencarnação, tendo que voltar novamente para solucionar dívidas que poderiam ser sanadas já nessa e não perder tempo. Isso não quer dizer que essas mudanças aconteçam do dia para noite, não. Vixe Maria. As mudanças que a gente diz assim que seu comportamento vai mudando é um pouquinho por dia, porque é um trabalho de formiguinha, ninguém muda do dia para a noite, porque a gente tem hábitos de muitas reencarnações, a gente traz vícios de, milhares de reencarnações passadas. A gente é sanguíneo. E aí imagina, você vai chegar nessa e fala assim, a partir de amanhã eu vou ser, vou pro lim-pim-pim, jogou o pozinho lá, mudei. Não, essa mudança, ela é diária, só que ela, assim, são pequenas mudanças diárias, que ao longo dos anos, ela vai transformando você, tanto externamente quanto internamente. E mesmo sabendo do manual, você vai errar. Vai errar. E você mesmo, só que assim, qual é a mudança, qual que é a chave? A partir de quando você errar, você já vai estar se culpando, você já vai estar se criticando. Fala, peraí, eu sei o que é o certo, estou fazendo errado, e isso vai acontecer inúmeras vezes. Você mesmo vai começar a se policiar. Não pensa que com a gente, porque estão fazendo videozinho aí falando... Não, nossa, acontece diariamente com a gente também. Você mesmo vai falar assim, poxa, mas ali eu poderia ter ficado quieto. Ali eu poderia ter agido de outra maneira. Se eu tivesse respirado, talvez não teria acontecido. Mas ficar se lamentando por isso, vai resolver? Não. Faz parte do processo. Já passou, você já fez, não tem como voltar atrás. E é aquilo que ele falou, faz parte do processo. Por quê? Porque é errando que a gente aprende. Se todo mundo já soubesse, se já tiver tudo certinho, a gente não precisaria estar aqui reencarnando várias e várias vezes, na verdade. Mas assim, a gente tem que pôr um propósito na nossa vida de que cada dia a gente vai tentar melhorar um pouquinho. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Vai dar uma escorregada aqui. Vai dar muitas escorregadas. Muito, isso aí você pode ter certeza.
Mas é assim que a gente aprende, infelizmente. E ó, a gente já ouviu bastante porque eu já falei também, acredito que ela vai ter falado, e você deve ter ouvido de alguém aí, quando a gente era católico, que a gente fala assim, eu sou católico, mas não praticante. Não praticante. No espiritismo não existe isso aí, porque existe muitos espíritas que falam que é espírita, porque vai no centro uma vez por semana, a cada 10 dias, só que não pratica. Então no espiritismo não tem como você falar isso aí, eu sou espírita não praticante, não. Na verdade, eu acho que nenhuma religião tem o não... Porque a gente fala assim, eu sou católico não praticante. O não praticante é você não ir à missa, né? Mas assim, você não passou, pelo menos desde pequenininha, eu ia, né, na igreja católica, fiz a catequese e tudo mais. E na catequese você não aprende os preceitos da caridade, do amor ao próximo. Então, assim, não é questão não praticante. Todo dia você pode colocar em prática algo que a sua religião passa. Você pode não estar indo à igreja frequentemente, mas você pode ser praticante, mesmo não indo à igreja. Então não nega essa ideia, eu sou espírita não praticante, não cola. Não é? Vai você ficar pode feio. colocar a sua caridade em prática todos os dias. Você pode colocar o amor ao próximo, o respeito ao próximo, ajudar, né, quem estiver necessitado. E mesmo não conhecendo as outras religiões, eu creio que são a base da maioria, que seja isso. Pelo menos o amor ao próximo, a caridade. Acho que não tem nenhuma religião que fala não fazer caridade, pense só em você. Eu acho que não existe. Se existir, corra dela. Você está no caminho errado. E o problema do espírita, eu acho que vou falar pelo espírita, não vou falar pelas demais religiões, porque eu vou estar sendo muito, como se diz, não é preceituoso essa palavra, acho que nem existe, eu inventei essa palavra agora. Mas você entendeu o que dizer. O espírita ele não sabe esperar. Eu vou pegar um exemplo de um teste que, se você não viu aí nas redes sociais, no YouTube, quando pega a criança, aí você coloca um doce na frente dela e aí deixa a câmera gravando. Aí a mãe fala assim, eu vou ali, se eu voltar e você não comer esse doce, você vai ganhar 2 doces. Pô, é um negócio da China. Você dobrou o seu capital em questões de minutos. Só que as crianças não conseguem. A maioria delas não consegue. Não consegue esperar para você ter um retorno maior. É a mesma coisa do espírita. Quando a Vânia fala que o processo é lento, é muito lento. É devagar. Você não vai, por mais que você queira, você não vai mudar da noite pro dia. Isso é difícil. Você vai ler, você vai querer fazer aula no centro, vai querer toda semana no centro, mas o que está intrínseco em você e já trazendo de outras encarnações, está impregnado no seu perispírito e é difícil de você liberar. Então, tenha paciência, como essa criança que não aguenta esperar para comer o doce, espere você também. A gente é ansioso. Você vai ver que o retorno é muito melhor, né? Eu gosto muito de uma passagem da Bíblia que Jesus foi no milagre dos pães e dos peixes, que ele fez a multiplicação dos pães e do peixe, que ele fez o primeiro McFish da história. Não foi o McDonald's não, foi Jesus, tá? Fique ciente disso. Eu acho que o McDonald's copiou. Foi o primeiro McFish, foi Jesus que fez. E era uma multidão. Há relatos de mais de 5.000 pessoas. Ele chegou para os discípulos e falou assim, ó, peguem o barco e vão para outra margem, enquanto eu vou me despedir da multidão. Ali foi uma missão dada para os discípulos, porque Jesus nunca foi assim tão incisivo de mandar. Ele sempre orientava. Naquele momento ele mandou, peguem o barco e vão para outra margem, enquanto... Só que ali os discípulos já ficaram meio cismados. Por quê? Há algum tempo atrás, eles também estavam atravessando o mar. Jesus também estava no barco nessa ocasião, dormindo. Começou uma tempestade, quase o barco virou.
Mas Jesus estava ali, acalma-te mar, acalma-te vento, e tudo ficou bom. E agora, como eles vão para a missão sem Jesus? Ali já causou um medo, mas mesmo assim obedeceram Jesus. Entraram no barco e seguiram para a missão determinada por Jesus. Só que no meio do caminho começou a tempestade. E aí que é o problema. Quando a tempestade vem no meio do caminho. Porque você não está vendo a margem de onde você saiu para poder voltar. E você também não está vendo o seu destino. Para onde você precisa correr, vamos dizer assim. E aí eu vou me colocar nessa situação. Porque eu estive na tempestade. Desculpa. Vou conseguir, peraí. Só que eu não via, não estava vendo o destino e também olhando para trás não estava enxergando nada. E estava ali o barco enchendo de água, eu tentando tirar a água do barco, já cansando. E chegou um momento que eu não estava conseguindo mais, já pensando em desistir porque aquilo estava sendo mais forte que eu, de largar a mão e deixar o barco afundar. Só que é nessas horas que a gente tem as melhores experiências. Igual os discípulos. O que aconteceu com os discípulos? Quando começou a tempestade, que o barco quase virou, eles tiveram a oportunidade de presenciar Jesus andando sobre as águas. Olha que maravilhoso. Olha que coisa legal que eles poderem presenciar num momento de turbulência. E a mesma coisa aconteceu comigo. Foi aí que eu conheci o Espiritismo. Foi aí que eu conheci Jesus. O verdadeiro Jesus, né? Não aquele que a gente ouvia falar. A verdadeira fé. A verdadeira fé. Então, aí, como com os discípulos, mesma coisa, acalma-te mar, acalma-te vento. E aí eu consegui ver o destino final, a margem do outro lado. E pude navegar até o outro lado para estar aqui, ó, falando para vocês, gravando o vídeo. Pode ser que não esteja falando a melhor coisa, pode ser que esteja falando asneira, mas estou aqui estudando. Então, almeje a sua missão. Você vai descobrir qual que é a sua missão. Não sua missão como espírita, sua missão aqui, nesse plano, aqui nessa terra. E entenda que os processos que virão no meio do caminho vão vir para te deixar mais forte. E as tempestades que você vai passar durante esse processo, você pode ter certeza que você vai tirar proveito de muita coisa boa no meio da tempestade, como os discípulos, que puderam ter a chance e a oportunidade de ver Jesus andando sobre as águas. E é aquilo que a gente falou no começo, né? Não adianta eu tentar impor o espiritismo para alguém, por exemplo, porque cada um está em um momento. Ele, por exemplo, ele era incrédulo. Ele precisou do momento dele, ele precisou das turbulências dele, da tempestade dele, para que ele mudasse e passasse a acreditar em algo. No caso, ele, né, escolheu o caminho do espiritismo. Agora ele vai chegar e vai impor o espiritismo para alguém? Não, porque ele vai passar como chato. Só porque ele mudou, ele vai ser o chato. Se alguém vier me perguntar, vou ter o maior prazer. Exatamente. Agora, se a gente tentar impor, se a gente não, olha, vai lá, você vai conseguir mudar. Não é a hora daquela pessoa. Eu não mudo ninguém. A pessoa só muda quando ela quer, que é o que aconteceu com ele. Ele só mudou quando ele se sentiu perdido no meio da tempestade, quando ele não estava vendo direção para nenhum lugar. E foi aí que deu o estalo nele de decidir mudar e realmente acreditar em algo, perceber que existia algo muito além daquilo que ele achava que não existia, mas era o momento dele, não é? Então é isso que a gente tem que perceber na missão do espírita, que cada um tem o seu momento, que a gente não tem que impor nada a ninguém. Você pode levar a palavra, você pode dar um testemunho seu, você pode ajudar o seu próximo. Se o outro vai acreditar, o que ele vai fazer com aquilo que você está oferecendo a ele?
isso é um problema dele. Faça a sua parte. Dê o seu melhor. Dia após dia. Como a gente diz, a mudança ela não acontece de uma hora para outra. Não. É de pouquinho em pouquinho que se vai mudando. Às vezes a gente precisa chegar no fundo do poço? Precisa. Infelizmente. Na maioria das vezes a gente aprende mais pela dor do que pelo amor. Né? Às vezes a gente tem que levar um tapinha pra gente poder acordar pra vida. O importante é você não desistir. O importante é você não desistir. Não querer pular fora do barco, porque vai ter uma solução. Talvez todo o processo você precisava passar. Só que como você não tem entendimento da palavra, entendimento do espiritismo, você normalmente vai culpar alguém. E aí você vai culpar Deus, vai culpar Jesus. Por que está acontecendo isso comigo? Não vai querer acreditar porque você acha que é uma vítima do celeste. Por que comigo, né? Por que comigo? Então, tenha calma. Quando a gente fala de missão, a gente pode ver aí Missão Impossível. Quantas Missão Impossível tem aí no cinema? Mais de 10 Missão Impossível. Você vê como que é difícil ter uma missão. Então, tenha calma. O básico é fazer o bem e ser um homem de bem. Simples assim. A nossa missão é essa. E basta a gente seguir o guia, o nosso professor, que é Jesus. Simples. Acabou. E para vocês terem uma noção assim, tem uns 9 anos já que ele conheceu o Espiritismo. Sim. E mesmo ao longo dos 9 anos, mesmo a gente sabendo um pouquinho como que funciona a doutrina espírita, a gente tem os nossos conflitos internos. Tem a hora que a gente fraqueja, tem a hora que a gente acha que também não vai conseguir, mas o que sustenta a gente? A fé, a esperança de que sempre tem uma saída. O que eu tenho que fazer? Ter paciência e ter fé para enxergar os caminhos que eu posso seguir. E a tempestade sempre vai passar. Ela não é contínua e constante. Ela vem, vai causar uma tormenta na sua vida e com certeza vai sair mais forte dela. Com certeza. Eu te garanto que é nessa tempestade onde você mais vai crescer e mais vai se fortificar. E aí, como resultado, vai servir de exemplo para outras pessoas, até que pessoas que você nem imagina que pode estar ajudando por um simples gesto seu, por uma simples atitude. E aí você vai estar cumprindo a sua missão como espírita, podendo chegar quando acontecer o desencarne, você chegar lá no plano espiritual perante a espiritualidade maior e falar assim, pô, talvez não tenha cumprido toda a minha missão, mas uma boa parte eu fiz bonito. Tá certo? É isso? Então tá bom. Temos a mensagem do Roberto, sim. Vamos fazer a leitura da mensagem do Espírito Roberto, tá bom? Quem ainda às vezes é a primeira vez, é bom relembrar. Esse Espírito Roberto é o que fez o convite pra gente tá fazendo esse projeto, pra gente tá fazendo o Evangelho no Lar, gravando, colocando no YouTube, tá? E ao longo dos vídeos aí também ele fez uma proposta que todo vídeo ele traria uma mensagem. E quase todos os vídeos a mensagem sempre foi relacionado ao tema do Evangelho. Tema, tá bom? E vamos à leitura. Resultado das consequências de cada um sobre seus atos e pensamentos, a revolução interior é o caminho para transformar a humanidade embasada pelo melhoramento individual. Assim que se toma conhecimento dessa doutrina, somos conscientizados da verdade, buscando a melhoria ética e moral. Se esforce para neutralizar as más inclinações, tendo ciência de qual sua missão enquanto encarnado. A reencarnação te possibilita a aprender, fazer, escolher e ter discernimento. O mundo tem evoluído bastante, onde o apego material se sobressai, mas entenda que a mudança moral tem que caminhar junto. No caminho desse aprimoramento, esta
está a reforma íntima, onde a base é o espiritismo, no qual não tem nacionalidade, não é imposto, não tem símbolos, não pune e nem castiga, mas busca aproximar o ser humano de Deus. Você representa sua maneira de viver, lembrando que a renovação começa dentro de si, orando e vigiando, desenvolvendo condição moral, social, intelectual e espiritual. Eu falei, está relacionado ao tema. Mensagem do Espírito Roberto. Beleza? Então, eu acho que é isso. É isso? Pessoal, antes de terminar, só temos a agradecer aí vamos dizer, o companheirismo de vocês. É o companheirismo porque a gente percebe que assim, como vocês estão gostando do vídeo, porque senão a gente não viria a quantidade de visualizações aumentando, a quantidade de inscritos no canal. Então para nós é muito satisfatório, porque em nenhum momento a gente imaginamos que poderia chegar a isso, que para nós já é muito grande. Mas não é nada, para nós é enorme, e se no meio de tudo isso aí a gente tá podendo ajudar 1, 2 pessoas, a gente já concluiu, se isso fosse a nossa missão, e eu creio que conseguimos concluir a nossa missão. Tá certo? Vamos pro desfecho. E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a toda a espiritualidade amiga que aqui esteve por mais uma reunião. Agradecendo também ao mentor de cada um e pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus e a Jesus que ilumine essa casa, que abençoe a cada um de nós, que ilumine o caminho por onde há de irmos e abençoe a todos aqueles com que há de convivermos, e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira ou espiritual. Peço a toda espiritualidade que fluidificar essa água e fluidificar aí a água de cada um de vocês, para que possamos fazer bom uso durante a nossa semana. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então é isso, pessoal. Novamente, se inscreva no canal. Estamos pertinho de bater 3.000. Vamos ver se na próxima semana a gente já traz a notícia que batemos 3.000 inscritos. Tá bom? Se você não deixou o like, que eu não sei porquê, faça favor, deixa o like aí, o sinalzinho de positivo, para que o algoritmo do YouTube possa espalhar o nosso evangelho para mais pessoas. Compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, naquele grupo de família que você não aguenta mais, em qualquer grupo aí, tá? E ative as notificações para saber toda a nossa movimentação aí no canal. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Tenham uma boa semana. Até o próximo vídeo, até o próximo evangelho. Um abraço a todos vocês. Que ao longo da semana de vocês não falte amor, alegria, fé e gratidão, gente, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, galera. Tchau, pessoal.